Eu já peço para você sentar o like nesse vídeo, porque ajuda a gente e divulga bastante o vídeo. Então, dá um like aí pra gente, que ajuda muito. E agora você vai ver a crítica de Premonição 6. O filme é bom, o filme é ruim, vale a pena ir para o cinema. Esse é o seu estilo de filme, você confere agora. Mais um lançamento aí da Warner, a Warner que está com vários lançamentos de vários gêneros. Toda semana ela está lançando um diferente e tem mais esse aí pra gente conferir. Família, a gente não pode escolher a que quer, mas pode amar a que recebeu. Saúde! Saúde, saúde! Saúde. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Ah, já sei. Eu acho que não, hein? Eu a mantive longe por anos. Charlie! Chega aqui! Mas ela é uma desgraçada incansável. Não vai parar até terminar o trabalho. Vou adiantando para você que para o gênero mortes sequenciadas, ele é uma excelente opção, certo? Você que gosta aí desse estilo de filme, você que gosta da franquia Premonição, esse é bom porque além dele ter, ele não só existem filmes da franquia de Premonição, já foram lançados os 5 anteriores aqui, tem filmes específicos que eles mostram aí, assim, morte pela morte. Assistir o filme porque você quer ver mortes criativas. Não, esse ainda tem um fundo de história. Continua tendo mortes muito criativas. Para mim, esse é um dos pontos mais altos do filme. As mortes são bastante criativas e bem surpreendentes. Ainda me incomoda um pouco assim, com muito uso de CGI. É claro que para alguns tipos de mortes tem que ter uso de CGI. Se fosse usar um modo prático ali ao nível Christopher Nolan, eu acho que isso seria muito caro para o estúdio. Essa, de fato, não é a proposta, de fato, realmente lhe dá o susto ali pela morte. Então, isso cabe, né? Isso me incomoda mais como um crítico, mas acho que como um público geral não vai se incomodar tanto, até porque o susto, né? O grande susto do filme é como as mortes acontecem. É a morte lhe assustando ali de várias formas, e ela, claro, como em todo filme de premonição, continua sendo a grande vilã. É você tentar burlar a morte, é você tentar escapar dela. É isso aí, esses filmes, eles tendem por esse lado. Premonição não é de forma nenhuma diferente. Ele pega esse clichê, mas é um clichê que pelo menos você está preparado para vê-lo. Porque você está esperando aquilo, porque esse é o seu estilo de filme. Você quer ver mortes criativas e sequenciadas. Isso o filme mostra muito bem. O que está acontecendo? Há anos tive uma premonição que foi o início de tudo. Eu vi o que a morte estava prestes a fazer. Temos pouquíssimos desenvolvimentos de personagens. Esse é o que mais me incomoda nesses filmes de assassinato em sequência. Não é muito o meu estilo de filme. Eu estou aqui para analisar o filme dentro do seu estilo. A cena inicial, ela é muito, muito interessante, como ela linka com o enredo atual. Só que eu tenho um grande problema com esses estilos de filme, particularmente, que é a forma proposital que eles fazem você não se apegar pela maioria dos personagens. Eles tornam os personagens bastante descartáveis para você, de fato, olhar e dizer, não, esse cara tem que morrer. Eu não me apeguei em nada do que ele faz. Ele faz o personagem ser detestável. A personagem principal, você fica cativado por ela, né, porque ela é a única que está entendendo a realidade da situação e faz com que você ali, não, essa aqui eu não quero que ela morra, não. Mas todos os outros podem morrer, no sentido de você sabe que aqueles personagens vão morrer. É claro que cada vida é importante, mas você está ali para ver a morte agir de várias formas diferentes. E o roteiro faz cada um deles ser propositalmente descartável para você não se apegar a nenhum deles. Eu não gosto muito disso porque eu gosto de desenvolvimento de personagens. Eu acho que se o roteiro fosse do lado oposto, a gente se apegar de fato àqueles personagens não serem tão detestáveis como eles são, eu acho que seria melhor, porque eu acho que o impacto das mortes seriam maiores. Quando o personagem morre, você diz, ah, legal, gostei da forma criativa que a morte levou ele,
mas não me importo nem um pouco com eles. É mais uma ideia de você pegar um nome famoso, Premonição, uma franquia que já deu muito certo, e você não se desapegar dela. É quase um caça-níquel. Não é tão caça-níquel porque o roteiro, na minha opinião, ele, dos 6 filmes, que agora com esse lançando é o 6º, ele é bem criativo, né? Acho que a trilha sonora destoa bastante da proposta do filme. Eu acho que você... Por exemplo, ele termina com uma trilha sonora diferente da trilha sonora original. E assim, parecia que eu estava num filme de Harry Potter, em termos de trilha sonora. A trilha sonora mágica, um negócio bem misterioso. Tudo bem que é um filme de terror, tem que ser misterioso, mas é uma coisa meio mágica. Parecia que eu estava entrando em Hogwarts. Isso não me pegou tanto. Eu achei muito distoante a forma como a trilha sonora agiu nesse filme específico. Eles optam por música clássica, mas o estilo de música clássica, ele mexe mais com o fantástico. Parece um filme de magia, por isso que eu falei de Harry Potter. Parece um filme de Senhor dos Anéis. Ela entra num cenário meio misterioso ali, que você não está muito familiarizado com o filme, e parece que ela está entrando numa casa mágica, numa coisa bem diferente. Eu acho que o que mais saiu do tom desse filme foi de fato a trilha sonora. Me incomodei bastante com isso. E uma coisa que, para mim, eu considero um furo de roteiro muito grande é a forma como as pessoas demoram para cair na real que a morte está realmente chegando. Mas da metade para o final, depois que acontecem várias mortes naquela família, na família principal do filme, é que as pessoas se tocam, realmente a protagonista está falando a verdade e a gente vai ter que tentar o jeito de não morrer. É muito demorado, principalmente a forma como as mortes acontecem. É uma coisa óbvia que tem uma coisa estranha naquela família desde a primeira morte que acontece. Mas as pessoas demoram muito para cair na real. Existem algumas revelações dentro dessa família que demoram muito para acontecer. Depois que acontece 2, 3 mortes, é que aquela revelação acontece. Isso é totalmente fora de lógica com a realidade. E a gente está falando de um filme que, apesar de ter essa nuance da morte perseguindo os personagens, é um filme que é um filme atual, né? A história se passa dentro da atualidade, e você tem que pegar algumas lógicas ali na família que, de fato, não, gente, vamos ficar junto. Primeira coisa, se a morte vai atacar a nossa família, a gente vai ficar junto. A gente não vai se separar. A gente não vai brincar com isso, porque 99% das pessoas que tentaram se livrar dela de uma forma séria, elas não se livraram. Por que a gente vai brincar com isso? Os personagens, eles são diretamente descaracterizados porque eles tentam brincar com uma coisa que é muito séria. Eles tentam brincar com a morte. Eles acham que a opinião deles ali vai solucionar esse problema que é muito sério. E eles não acreditam na protagonista que está dizendo, gente, olha as 3 mortes que aconteceram sequenciadas na nossa família. Como é que vocês ainda não caíram na real? 90% do elenco só cai na real quando morre. Então, isso não me entra. Eu acho que são formas fáceis, é uma preguiça de roteiro. Talvez você, que goste desse estilo de filme e esteja com saudade de Premonição, vai gostar do filme, certo? E vai discordar de tudo que diz. Eduardo, eu me diverti. Em termos de diversão, em termos da morte lhe pegar de surpresa dentro da história, isso diverte. Se você vem para ver mortes criativas, isso vai lhe divertir. Mas se você for ver o mínimo de lógica dentro desse roteiro, né, e eu como crítico não posso deixar de descartar isso, não tem. Então creio que para o público geral, que há muito tempo a gente não via um filme como esse, assim, de estilos sequenciais de filme, né? Diferente, por exemplo, de Pecadores, que pega a mesma sequência de mortes, mas numa premissa de vampiros ali, eu creio que é mais... Pronto, você pode comparar, são filmes do mesmo estúdio, né? Pecadores e Premonição 6, filmes de mortes sequenciadas da Warner Bros. Você vê a diferença de um filme bem dirigido. Outra coisa muito importante que a gente pode ressaltar aqui é que vale a pena, por incrível que pareça, ele ser assistido em IMAX. Como Pecadores, a Warner está investindo bastante em IMAX depois de ter perdido o Christopher Nolan. Então existem, pelo menos as cenas de mortes, elas são mostradas em IMAX. E isso aí é um diferencial, a gente pode colocar aqui para Premonição. Para o 6º filme de Premonição, essa nova fase da franquia, eu vou dar 3 joinhas. Eu devia dar 2, mas eu vou dar 3 porque pelo menos ele diverte, certo? A gente tem essa boa diversão
E no final, assim, pelo menos o final é bem característico de Premonição. Todo final tem aquela cena icônica que eu não vou dizer, porque se você não lembra, você vai se surpreender. Ok? Mas eu gostei, assim, o final entra no tom de Premonição. Até a trilha sonora, no final, me dá um tom melhor do que realmente é a franquia Premonição, do que você colocar uma trilha sonora de Harry Potter, Senhor dos Anéis, para compor um filme de terror serial killer. Eu achei isso bem destoante, me incomodou bastante. Tirando alguns clichês de roteiro que talvez você nem perceba, como algumas frases de efeitos que a gente sempre tem nesses filmes, e a forma meio que bizarra como os personagens eles reagem, eles não têm luto, a pessoa morre e não existe o luto, vida que segue e vamos lá. É um negócio assim bem, bem bizarro, mas para você que gosta do estilo de filme, talvez você vá simpatizar com Premonição 6, que estreia nesta quinta-feira em todos os cinemas do Brasil. Somente aceitando a morte, ela passará por você. Vai ver, a morte não tá atrás da nossa família. Porque isso é loucura. Curta este vídeo, eu peço muito que você dê um like nesse vídeo, você que chegou até aqui, porque isso ajuda bastante a você divulgar o vídeo e tudo mais. Acesse o nosso canal, Dos Lados Online, e se inscreva no nosso canal. Temos crítica toda semana, tanto de filme como de série. Pode ter até de música um dia, né? Se a gente simpatizar com algum álbum aí, pode ter também. Tudo relacionado à cultura pop e ao mundo geek. Estamos aí com a crítica mais séria. Só quando a gente tá a dois que a gente brinca mais, mas aqui, por exemplo, só tem eu. A crítica, ela é de fato num tom mais sério. O nosso site, dosladosonline.com.br, tem mais de 300 críticas, estamos chegando a 350 críticas aí de filmes de todos os estilos, e o nosso Instagram, @dosladosonline, com novidades praticamente todos os dias. Até a próxima semana, com muito mais críticas para você. Estamos aqui a todo vapor. Valeu!